Há 54 mil anos, havia um grupo interessante que vivia em cavernas. Um pai, uma filha e alguns outros membros que eram seus parentes próximos. E o mais legal é que eles foram a primeira família de Neandertal que conhecemos. Uma equipe de cientistas estudou o DNA antigo de seus dentes e ossos para saber mais sobre a sociedade humana primitiva. E essa pesquisa mostrou uma coisa legal. Eles provavelmente viveram juntos nessas cavernas ao mesmo tempo. Havia 11 Neandertais em uma caverna e 2 em outra que ficava em algum lugar próximo. Portanto, havia 13 deles, 8 adultos e 5 crianças. Juntamente com seu DNA, os cientistas também encontraram ferramentas de pedra e ossos de animais. Os Neandertais são os parentes humanos antigos que, sem dúvida, são os mais próximos de nós. Seu crânio era longo e achatado, se o compararmos com o do Homo sapiens, que é mais globular. Também tinham essa proeminente crista específica da sobrancelha acima dos olhos. Você também pode reconhecê-los facilmente pelo rosto, com a parte central da face projetada para frente. Além disso, eles tinham um nariz grande e largo. Alguns acreditam que o nariz era uma forma de se adaptar à vida em ambientes frios e secos. Quando a parte interna dele é maior, umedece e aquece melhor o ar que respiramos. Ao contrário de nós, eles não tinham muito queixo. Além disso, as marcas de arranhões nos dentes da frente nos dizem que os Neandertais os usavam como uma terceira mão quando preparavam alimentos e trabalhavam com os materiais que utilizavam. Seus corpos eram fortes e musculosos, com ombros e quadris largos. Sua altura média era de 1,50 m a 1,70 m, com peso de 65 a 83 quilos. Sua aparência atarracada, com ossos curtos nos braços e pernas, minimizava a superfície da pele, protegendo-os melhor do frio. Sua expectativa de vida era de cerca de 30 anos, embora alguns fossem mais longevos. Os Neandertais habitaram as regiões que hoje são a Europa e a Ásia por mais de 350 mil anos. Eles desapareceram por volta de 40 mil anos atrás. Foi mais ou menos nessa época que encontramos vestígios do Homo sapiens na Europa. Suas famílias eram grupos unidos de 10 a 20 pessoas. Isso é muito menos do que a população de qualquer comunidade humana antiga ou moderna. É mais parecido com o tamanho de grupos de espécies ameaçadas de extinção e perto de ser extintas. Esses Neandertais viviam em suas cavernas dentro de pequenas comunidades, mas não isolados do resto de sua espécie. Eles dependiam uns dos outros para sobreviver e cuidavam de todos, especialmente daqueles que não podiam tomar conta de si mesmos. Além disso, suas cavernas não eram tão primitivas quanto poderíamos imaginar. Por exemplo, havia um buraco perto das lareiras que provavelmente era usado para aquecer a água. Os espaços também eram organizados, com áreas para dormir, para o lixo, para a fabricação de ferramentas de pedra e para o preparo da comida. Os Neandertais viajavam pelos vales dos rios para capturar suas presas, como bisões, íbex, cavalos e outros animais. Eram habilidosos no planejamento de suas estratégias. Alguns estudos mostraram que tinham conhecimento dos padrões de migração das renas. Assim, planejavam suas ações de acordo com as previsões sobre o lugar para onde suas presas poderiam se deslocar. Um dos maiores animais que perseguiam era um mamute lanudo. Você o conhece, um parente dos elefantes modernos, coberto de pelos e com peso de mais de 5 toneladas, extinto há muito tempo. E estudos mostraram que os mamutes lanosos e os Neandertais compartilhavam algumas características genéticas. Isso não chega a ser assim tão surpreendente. Ambas as espécies se desenvolveram a partir de ancestrais africanos antes de conseguirem se adaptar aos climas frios e rigorosos da Eurásia durante a Idade do Gelo. Portanto, enfrentaram condições semelhantes e ambas foram extintas mais ou menos na mesma época. Os Neandertais também usavam pedra para fazer ferramentas, semelhantes às dos outros seres humanos primitivos, como raspadores e lâminas feitas de lascas de pedra. Aquelas que os cientistas encontraram em ambas as cavernas estudadas foram criadas usando as mesmas matérias-primas. Isso significa que as comunidades provavelmente se encontravam e interagiam umas com as outras de alguma forma. Até o século XX, muitos pensavam que os Neandertais eram muito diferentes dos humanos modernos, considerando sua genética, aparência física e comportamento. Porém, descobertas mais recentes sobre essa população fóssil erausiana bem preservada mostraram que algumas das pessoas que a compunham eram semelhantes às de hoje.
Os Neandertais viveram antes e durante a última idade do gelo, o Pleistoceno, em alguns dos lugares mais inóspitos em que os seres humanos já habitaram. Além de suas ferramentas e da captura de animais, também colhiam plantas da região e comiam vegetais cozidos com relativa frequência. Sua capacidade de sobreviver por dezenas de milhares de anos durante a última era glacial é um bom exemplo de como os seres humanos podem se adaptar a praticamente qualquer situação. Os Neandertais criaram a arte rupestre mais antiga de que se tem conhecimento. Os cientistas exploraram 3 cavernas espanholas habitadas por eles e todas tinham pinturas em preto e vermelho de pontos, animais e símbolos geométricos, além de impressões de mãos, estêncseis de mãos e gravuras. Essas pinturas foram feitas há mais de 60 mil anos. Como o Homo sapiens chegou à Europa 20 mil anos depois disso, podemos presumir que os Neandertais eram a única espécie humana no continente naquela época. Então devem ter sido eles que criaram essa arte. Sem contar que essas cavernas ficavam a 700 quilômetros de distância. Ou seja, não era como se apenas alguns dos Neandertais a conhecessem. As pinturas eram, obviamente, sua tradição de longa data. Eles também eram grandes fãs da moda. Faziam suas próprias joias, algumas com garras de águia. Os exemplos mais antigos que encontramos têm quase 130 mil anos. É provável que também usassem pigmentos para camuflar ou decorar seus corpos. Além disso, o Homo sapiens não era a única espécie que usava fogo. Os pesquisadores analisaram mais de 140 locais com lareiras em toda a Europa e perceberam que os Neandertais também utilizaram fogo por muito tempo. Esses sinais incluíam carvão vegetal, ossos queimados e artefatos de pedra aquecida. O fogo servia para cozinhar alimentos e fabricar ferramentas. Eles colocavam hastes de madeira em pedaços de pedra com piche, que seria como uma cola natural. Como a queima da casca das bétulas é a única maneira de produzir esse líquido pegajoso, os Neandertais devem ter sido capazes de controlar o fogo. A maioria das pessoas imagina que eles provavelmente grunhiam, mas isso não é verdade. E também não soavam como nós. Seu tórax grande, sua postura e o formato de suas gargantas provavelmente resultavam em uma voz mais alta e aguda do que a humana média. Esses antigos habitantes do planeta provavelmente não tinham um vocabulário sofisticado como o nosso, mas podiam ter uma fala complexa porque contavam com um osso hioide. Trata-se desse pequeno elemento que também temos em nosso pescoço, que sustenta a raiz da língua. É o mesmo recurso que nos permite vocalizar. Os Neandertais eram mais parecidos conosco do que poderíamos esperar. Alguns estudiosos acreditam que até construíram barcos para que pudessem navegar pelo Mediterrâneo. E não é que viveram em algum lugar, foram extintos e depois os humanos modernos apareceram. Parece que esses grupos se encontraram há cerca de 100 mil anos na Península Arábica ou no Oriente Médio. Foi nessa época que os primeiros grupos de humanos modernos saíram da África. Os pesquisadores analisaram o DNA de uma das mulheres de Neandertal que viveu há mais de 50 mil anos e ele também incluía a genética dos humanos modernos. Algumas características que temos, como cor da pele, do cabelo, humor e padrões de sono, estão relacionadas à quantidade de luz solar que recebemos. Os Neandertais moravam na Europa e na Ásia por muito tempo antes da chegada dos humanos modernos, então estavam acostumados a menos luz solar em comparação com os que vieram da África. Eles tinham características diferentes devido à exposição a menos luz solar, e estas foram transmitidas aos seus descendentes quando tiveram filhos com humanos modernos. Em outras palavras, algumas das características que os humanos têm hoje são influenciadas pelos genes dos Neandertais. Por exemplo, os notívagos geralmente possuem genes de Neandertal. Além disso, cerca de 1% dos Neandertais tinham pele clara, cabelos ruivos e talvez até sardas.